Oi, doutora, meu filho tem 7 anos e usa as bombinhas Espiriva, Symbicort. Isso ajuda a evitar crises? Anne, vê só, seu filho já usa assim uma medicação importante, ele já está no grau importante, avaliando assim, rasamente, tá certo? O Symbicort tem 2 medicações, o corticoide inalatório, tá certo? E tem o broncodilatador, o Symbicort. E o Espiriva também é um broncodilatador, só que ele é de uma família diferente, tá certo? Da família que tem, são medicações, são 3 medicações aí, na verdade, que ele está usando. Então, é como se assim, a gente está subindo na escadinha da asma. A escadinha da asma é a gente vai aumentando as medicações se o paciente não está bem controlado. Só que não é só medicações, tá certo? Senão a gente ia botar um monte de medicação aí. Precisa avaliar o contexto do paciente. Não é só sobre medicação, é isso que eu falo. Precisa avaliar o contexto. Então, assim, geralmente, assim, a base, certo, do tratamento são os corticoides inalatórios do tratamento de controle. E aí a gente pode ir aumentando ou acrescentando medicações para melhorar o controle dele. Então, ele já subiu numa escadinha, tá? Então, ele usa 2 tipos de broncodilatador aí, tá certo? O broncodilatador que tem no Symbicort, ele abre as vias aéreas. E o broncodilatador que tem no Espiriva, ele impede o fechamento. Então, são medicações que agem de formas diferentes. Por que isso é importante, gente? Porque quando elas agem de forma diferente, a gente melhora o efeito. Então, não é só sobre aumentar dose. Quando a gente aumenta muito dosagem, em medicina, a gente aumenta efeitos colaterais, tá? Então, a gente quer o quê? A gente quer melhorar aquele controle sem aumentar tanto os efeitos colaterais. Por isso que a gente associa medicações que agem de formas diferentes, tá certo? E aí, ele sim tá com medicação de controle, tá certo? Só que precisa realmente avaliar coisas no ambiente dele, no contexto dele, que podem estar dificultando o controle da asma. Que coisas? Coisas, por exemplo, como se existem doenças associadas, doenças irmãs que a gente chama, doenças associadas que podem estar dificultando o controle da asma. Que tipo de doença? Se tem uma rinite que ele tem aí que não está sendo tratada, se tem refluxo que tem aí que ele não está sendo tratado, o asmático, então avaliar a apneia do sono. Então, tem várias doenças que dificultam o controle, certo? Isso é uma das coisas. Avaliar se tem assim, o ambiente dele, como é que está, certo? Se está dificultando o controle do asmático. Então, quando a gente fala de asmático, a gente, de fato, precisa avaliar como é que está aquele ambiente do asmático, como é que está aquele quarto do asmático. Então, isso é de extrema importância. E avaliar se realmente ele está sabendo fazer uso dessas medicações. Eu vejo muita gente com dificuldade para usar o Espiriva, assim. Então, é realmente importante, isso é uma parte fundamental na avaliação do controle da asma, saber usar. No programa de acompanhamento que a gente tem, que a gente faz, eu individualmente avalio cada aluna minha, certo? Como é que a gente faz isso? Então, ela manda um vídeo e a gente marca uma reunião no Zoom para avaliar como é que ele está usando, porque às vezes é uma besteira que muda tudo, gente, a forma de usar a medicação. A gente está usando um monte de dose ali que estava indo pelo ralo abaixo. Então, a forma de usar a medicação é de fundamental importância para o controle da asma. Então, quando a gente começa a avaliar tudo isso, a gente até reduz a medicação, tá certo? Então, tudo isso é importante, ok?